pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre diga não. E para você entender essa frase, abre em Tiago capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação. A gente entende que, de acordo com o contexto, provação está no sentido de tentação. Como que a gente sabe disso? É que no versículo seguinte vai dizer que quem nos tenta não é Deus. Quem nos tenta é Satanás. E a gente vai ter várias lições sobre o que é tentação. Primeiro, a tentação é de Satanás. Ele é o tentador e ele nos tenta de forma personalizada. Ou seja, ele vê a nossa fraqueza, ele vê o nosso pecado, ele vê a nossa tendência a pecar e ele atinge ali. É cirúrgico naquele ponto. Por exemplo, se o seu problema é mentir, ele não vai colocar alguma coisa para você roubar. Não, ele vai ser cirúrgico ali. E se o seu problema é amor às riquezas, ele não vai colocar alguma coisa para você mentir. Não, ele vai ser para roubar ou qualquer coisa nesse sentido. A tentação é de Satanás. A tentação é personalizada e a tentação deve ser resistida. Satanás deve ser resistido. Hebreus vai nos dizer que nós devemos resistir ao pecado até o sangue. Esse versículo vai nos dizer que nós devemos suportar com perseverança o momento de tentação. Diante da tentação, esta deve ser a nossa resposta: não. Diante da tentação, diga não. Nós temos que dizer não. Não, como José disse não. José foi levado ao Egito como escravo e lá ele se torna servo de Potifar. E na casa de Potifar, ele começa a cuidar de todas as coisas lá e a mulher de Potifar fez um convite a ele: deita-te comigo. E às vezes a gente acha que foi um único convite, mas a Bíblia vai nos dizer que todos os dias era o mesmo convite, todos os dias a mesma resposta: não, não e não, eu não pecarei contra o meu Deus. José, ele suportou com perseverança a provação. Até que um dia, na casa, só estava ele e a mulher de Potifar. E ela pega José pela capa e diz: deita-te comigo. E José nos dá a mais preciosa lição que ele poderia nos dar em toda a sua vida. Ele foge. Porque diante da tentação, a gente não brinca. Diante da tentação, nós fugimos dela. Você, no momento de tentação, não pode ficar: olha para um lado, olha para o outro. Olha para a tentação, não. Diante dela nós fugimos, nós corremos para o lado oposto de onde ela está vindo. E quem saberia? Eles estavam sós. Ninguém saberia, mas José disse não. E você também deve dizer não. Não, como Daniel disse não. Daniel foi levado à Babilônia e lá foi oferecido a ele todos os manjares da Babilônia. Tudo que é de prazeroso na Babilônia, todos os pecados da Babilônia, os melhores pecados, estavam diante de Daniel. E ele disse não. Eu não pecarei contra o meu Deus. E ele e seus amigos fizeram um voto de não se contaminarem com a Babilônia. Daniel nos dá uma preciosa lição também. Os seus amigos te ajudam a pecar ou os seus amigos te ajudam a fugir da tentação? Daniel, diante da tentação, disse não. E se ele se contaminasse, quem saberia? Os pais de Daniel provavelmente estavam mortos ou estavam em Israel. Ninguém saberia. Mas Daniel, diante da tentação, disse não. Nós, diante da tentação, devemos dizer não, não e não. Dizer não, como Jesus Cristo disse não. Jesus foi tentado em absolutamente tudo. Foi tentado a mentir, a roubar, a adulterar, a matar. Ele foi tentado em absolutamente tudo. Mas em cada situação ele disse não. E quando ele foi levado ao deserto, quando Satanás disse para ele transformar pedra em pão, ele vai dizer não. Quando ele vai ser tentado a tentar a Deus, ele vai dizer não. Quando ele vai ser tentado a adorar a Satanás para conquistar todos os reinos do mundo, ele vai dizer não. Em cada texto, em cada dita não que Jesus dava, ele citava um versículo bíblico. E aqui está a lição que Jesus nos dá diante da tentação. Cite textos bíblicos. E Jesus estava sozinho.
ninguém, absolutamente ninguém saberia, mas Jesus Cristo disse não. Quem saberia? Quem saberia a tentação de José? Quem saberia a tentação de Daniel? Quem saberia a tentação de Jesus? Deus saberia, porque Deus estava com José, Deus estava com Daniel, Deus estava com Jesus, Deus está com você no momento de tentação e Ele te ajuda. Deus saberia. E se a tentação vem de Satanás, de Deus vem o livramento. Diante da tentação, nós temos que dizer não e dizer sim ao livramento que Deus nos dá. E eu te faço o desafio, e o desafio dessa vez eu acho que todo mundo já sabe. Diga não, porque diante da tentação essa é a nossa única resposta. Diante da tentação, fuja. Diante da tentação, cite versículos bíblicos. É isso. Deus abençoe, é nóis. Tchau.